Olá, LabPub no ar, conversando com Raul Arriagada, o professor do curso prático de tradução de livros espanhol-português. Essa é a novidade, hein? A gente vinha tendo aí os cursos de inglês, português, francês, português e agora espanhol-português. Professor, assumiu esse desafio, o que me conta o que pensou para esse curso e o que é a tradução do espanhol para o português para você, na sua experiência, essa ilusão que muitos de nós temos que são línguas próximas, não é bem assim, não. Olha, na verdade vai ser um desafio mesmo, né? Porque o espanhol, assim como o português e o francês, tem um tronco comum, uma mãe comum, na verdade, que seria o latim, né? Mas, como toda língua tem suas especificidades, e existem muitos falsos amigos, né? Ou seja, palavras que você pensa que são uma coisa e são outra. Então, isso altera todo o sentido de uma frase, de uma sentença. Então, na verdade, quem gosta do espanhol e já sabe um pouco disso, que faz tradução de música ou acompanha, já entendeu isso, né? Mas tem um desafio aí para aqueles que gostam do portunhol, né? E aí é complicado, porque o portunhol é interessante quando você vai para uma viagem rápida para um país, né, de fala hispânica. Aí a pessoa do país de origem se esforça em entender o brasileiro, né, que fala esse portunhol, mas ao traduzir um documento, ao traduzir um texto literário, ao traduzir um texto científico, as coisas têm que ser bem feitas e têm que ser pautadas pela norma culta, e aí cabe, sim, muito cuidado com a tradução. A sua língua mãe é o espanhol, mas o português também Sim, é, né? então, é verdade. Isso é interessante o pessoal saber também, né? Eu sou chileno, né? Residente aqui no país há mais de 30 anos, mas todo o meu estudo foi feito aqui no Brasil, em letras, literatura portuguesa, letras português. Então, é interessante isso, porque você tem que saber dominar o idioma materno. No caso dos nossos alunos brasileiros, eles têm que dominar a língua materna com propriedade, né? Então, tem que saber, por exemplo, que um pronome vem antes de um verbo, não é? Por exemplo. Então, porque tem que traduzir corretamente, não é? Não se pode traduzir de qualquer forma, você tem que respeitar aquilo que o escritor quis dizer no seu idioma originário, não é? Eu acho que o grande desafio, na verdade, na minha opinião, é traduzir poesia. Isso sim é o grande desafio, porque aí entra uma questão de métrica, de rima, e então aí você tem que entender o que o poeta, na verdade, passa, né, como ele arquitetou esse conjunto de palavras, não é? Porque num romance não é tanto, né? Embora também existam é, alguns detalhes, mas é uma prosa que vai, né? Tem um começo, meio e fim, tem um desfecho. Agora, na poesia, meu amigo, aí qual é o grande desafio do tradutor? Se aproximar da obra desse poeta, conhecê-lo a fundo, ver suas influências, ler seus trabalhos anteriores, para assim se sentir seguro na hora de traduzir um texto lírico. Vou procurar trazer para o curso a tradução para do texto técnico, não é? Que isso também é importante. Na verdade, muitos tradutores estão indo por esse caminho, né? Traduzir manuais, traduzir contratos. Então, isso é um trabalho. Mas também tem esse trabalho também que traduzir reportagens e traduzir livros, literalmente, textos, sejam eles contos, crônicas, ou até um romance mesmo. Então, a gente vai passar por tudo isso para que o aluno se sinta seguro e se sinta também, o próprio aluno descobrir qual é a sua área de atuação. Uhum. Porque acho que também tem isso, o tradutor não traduz tudo e qualquer coisa, não é? Tem alunos que gostam do texto técnico, não é? Porque já é entendido, não é? Já tem um saber nessa área, né? Então, vamos supor, na área de informática. Então, isso é uma coisa. Agora,
Tem outros que se sentem confortáveis traduzindo um determinado autor, porque já leram, já sabem, já conhecem. Então, por exemplo, uma corrente literária que ainda faz sucesso no Brasil é o realismo mágico, né? Inaugurado aí por Gabriel Garcia Marques, né? E, enfim, tem todo esse pessoal aí da literatura fantástica, né? Que isso ainda foi o boom na década de 70, 80, 90, mas ainda tem muitos leitores que gostam dessa corrente. Então, vamos ver tudo isso, né? Agora, o necessário é que o aluno goste de ler também. Não é só chegar e traduzir. É importante que o aluno tenha também um conhecimento literário, né? Porque a partir do momento que ele tem mesmo que seja pequeno, mas que ele tenha, que saiba que o autor é esse que ele vai traduzir, qual a sua nacionalidade, porque é diferente se traduzir um autor venezuelano, de um colombiano, de um mexicano, de um argentino. Exato. Sabe? Você não pode colocar todo mundo na farinha do mesmo saco. É como se em português falassem assim, mas um angolano, brasileiro e um português é a mesma coisa. Não, não. Embora o português seja o idioma que os une, cada um tem suas particularidades, né, suas especificidades, e aí isso a gente vê muito nos diferentes textos literários que a gente vê. Isso é um pouquinho do que vão ser essas 15 horas de aulas com o professor Raul Arriagada. A partir de 13 de outubro, as matrículas estão abertas.